Há pelo menos aqui 4 elementos que nessa noite eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, trazer a nossa compreensão, como se interpreta uma parábola, né? Porque na sequência vem assim a interpretação. E na verdade, o que a interpretação faz é alegorizar a parábola. Então a interpretação, ela não é mais uma parábola, mas uma alegoria. Numa alegoria, cada ponto tem sua própria interpretação. Então, a interpretação aqui vai pegar e vai interpretar a semente, vai interpretar o que significa cada um daqueles terrenos em que a semente caiu e caracterizar cada uma daquelas situações. Bem, mas na verdade, quando Jesus contava a parábola, ele queria simplificar para o povo ouvir. Vamos nos lembrar aqui, o texto começa dizendo que haviam multidões. O texto diz que Jesus até precisou entrar num barco, e as multidões estavam em pé na praia, né? As condições eram completamente até adversas para Jesus estar ensinando uma coisa longa e muito difícil. E então a parábola significa que Jesus queria que eles compreendessem apenas um ponto, apenas uma situação que eles pudessem levar para a vida, que eles pudessem então entender, né? E Jesus então, aqui, segundo vai fazer o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, ele vai colocar todas as parábolas conhecidas como parábolas do reino nesse capítulo. Então o assunto que Jesus está tratando aqui é o reino de Deus. E como, né, que as coisas são no reino de Deus. E essa mensagem é poderosa para nós nessa noite. Porque a primeira coisa que a gente percebe é que no reino de Deus não falta semente para plantar. Imaginem em ocasiões em que se tem a terra, mas não tem a semente. Em que se tem até um bom semeador, mas não se tem a semente. Aonde as condições estão ali, até vamos colocar assim, todas favoráveis, mas há a ausência da semente. Essa semente é que Jesus então está aqui compartilhando. É o reino de Deus. É o reino de Deus. E então ele está dizendo a respeito do acolhimento do reino de Deus. Mas sobre o reino de Deus, eu preciso dizer como Jesus então o apresenta. Ele quer dizer, primeiro, que o reino de Deus sempre vai estar aí, diante das pessoas. O reino de Deus, ele nunca será ausente. E nunca haverá falta do reino de Deus. Ninguém que o procure deixará de encontrar. Ninguém que precise se alimentar dele deixará de ser alimentado. Ninguém que, em qualquer necessidade que tenha, sentirá falta do reino de Deus. Ele nunca deixará de saciar aquilo que as pessoas precisam. Isso é muito importante para quem ouvia naquele tempo, porque boa parte daquelas multidões sequer haviam aprendido que o reino de Deus estava à disposição delas, sequer tinham a noção de que Deus queria a presença delas no seu reino, sequer haviam, aprendido que Deus, na verdade, sempre as quis no seu reino, e de que, a partir do seu reino, elas poderiam ser saciadas em todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa noite, em primeiro lugar, que nunca faltará a semente do reino de Deus em sua vida. Eu gosto muito daquela passagem nesse contexto, quando Pedro está interpretando a profecia de Joel diante daquele grande acontecimento, que foi o Pentecostes. Porque ele diz assim: hoje se cumpre plenamente, hoje nós presenciamos o reino de Deus na sua maneira mais plena e mais esplendorosa.
Hoje se cumpre o que Joel disse, que sobre toda a carne desceu o Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, permitam-me interpretar no contexto dessa parábola que a semente está em todo ser humano. Eu acredito nisso plenamente, porque no fim todos nós, como seres humanos, se voltamos lá no começo, é o sopro de Deus que nos deu vida. O sopro de Deus está em nós, Ele nunca faltará. Ele nos dá a oportunidade de viver, de estarmos presentes nessa noite, de podermos nos entreolhar, de podermos participar da vida uns dos outros. E mais ainda, o reino de Deus, ele perdurará pela eternidade. A semente de Deus não morrerá, ela não faltará. E nesse sentido, como você está? Pleno do reino de Deus, plena da saciedade dessa semente? Porque eu quero te dizer que quando a gente se sente só, esvaziado, não é por causa do reino de Deus, é porque a gente põe atenção em outras coisas, ou a nossa atenção, o nosso foco é tirado da presença de Deus, é tirado da semente de Deus, é tirado da saciedade do reino de Deus para outras coisas, muitas vezes movidas por nós mesmos. Eu sempre falo para Jesus que me constrange muito quando eu leio os evangelhos e vejo ele chamando a atenção dos discípulos no momento em que ele diz que eles têm pouca fé porque não foram capazes de saciar a necessidade de uma pessoa que chegou desfacelada, escravizada por Satanás, e eles não foram capazes de dar libertação, de compartilhar do reino de Deus, de trazer a vida para aquele homem. Quantas vezes não nos sentimos assim? Diante da realidade que se põe e a gente tem conhecimento do reino de Deus, nós sabemos que Deus supre todas as coisas, nós sabemos que dele vem toda boa dádiva, nós sabemos que a graça de Deus, ainda que haja abundância de escassez e de pecado, a graça de Deus é superabundante e é capaz de cobrir multidões de pecados. Muitas vezes nós nos vemos completamente esvaziados, desprovidos de Deus e das coisas de Deus para acolher a necessidade do mundo, das pessoas. Não é à toa que multidões sempre se reúnem em torno de Jesus, porque ele sempre tinha em si essa semente multiplicadora do reino de Deus em sua vida. Ele tinha um contentamento na presença do Senhor. Ele tinha uma intimidade, uma vida plena com Deus. Ele nutria isso diariamente e constantemente. E a gente pode viver assim também. E a gente pode e deve viver nessa abundância de Deus diante de todas as coisas. É fato que a gente não vive. É fato, vamos entender nessa noite isso. Mas, portanto, o que nós precisamos entender é que existe todo o potencial de criação, todo o potencial de abundância, todo o potencial de fartura, todo o potencial que você pode expressar acerca de Deus. A questão é de que maneira nós vivemos isso, porque a semente tem todo o potencial em si para fazer, para germinar, para tornar-se muda, para crescer, desenvolver-se e, finalmente, frutificar. Ela é sempre produtiva, ela não falhará. A gente canta isso, o Senhor não falha. A gente sempre acredita e busca na palavra de Deus que o Senhor é farto, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele é poderoso e criou todas as coisas. Nada do que se fez, deixou de ser feito por Deus em Cristo Jesus. É a narrativa de João. Só que o texto vai dizer então que há sempre obstáculos
que se colocam no nosso caminho, que se colocam no caminho da produção dessa semente, que querem embarreirar, querem, na verdade, criar muralhas, querem criar condições, né, em que essa semente não atinja, não desenvolva o seu potencial. E é aí então que a gente precisa cuidar da nossa vida. Quais obstáculos hoje você diria para si mesmo, para si mesma, que possam estar querendo impedir ou até estejam impedindo você viver todo o potencial de Deus em sua vida? Quais são? Você tem feito essa reflexão? Você tem olhado para a sua vida e tem reconhecido essas barreiras? Gente, Jesus citou tantas. Ele, quando enviou seus discípulos a precedê-lo, anunciando a sua chegada e a boa nova que era ele mesmo, ele diz assim: vocês enfrentarão oposições, vocês enfrentarão dificuldades, mas elas não podem ser suficientes para fazer com que vocês não alcancem o objetivo que eu dei a vocês, o potencial que eu dei a vocês para alcançar. No outro momento, Jesus vai dizer assim: vocês sofrerão por causa do meu nome. Isso significa que haverão situações e pessoas que tentarão demover do coração de vocês e impedir que vocês realizem todas as coisas que vocês aprenderam de mim. Não podemos fazer pouco caso disso. De uma maneira mais radical ainda, Jesus disse: vocês terão inimigos. A gente, quando pensa no reino de Deus e nas coisas de Deus, a gente olha tanto pelo lado bom, que a gente fala: não, que é isso, né? É muito forte esse negócio de ter inimigo. Nós estamos no mundo, irmãos e irmãs, por si mesmo, talvez ele seja o nosso maior inimigo, porque Jesus, né, e João depois lá nas cartas vai dizer assim: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, porque esse mundo, ele apenas quer nos manter aqui. Eu tenho assistido diversos filmes de ficção, eu gosto demais, e eles passam a mentalidade que todo cientista é ateu, nenhum cientista acredita em Deus, o que também não é fato, né? Há muitos cientistas exatamente porque entregaram-se tanta ciência que no fim vai dizer assim: Deus existe, porque não dá, a gente não consegue encontrar resposta para todas as coisas, então tem que ter algo maior. Deus existe, mas os filmes passam que ele não existe. Mas o que eu quero colocar nesse contexto é que é incrível como em todos os lugares, de todas as formas, né, há ainda forças contrárias à presença de Deus. E se nós levarmos isso como Paulo nos revelou, como Jesus também nos ensinou, a gente vai ver que espiritualmente há forças, inclusive contrárias ao reino de Deus. E por isso que Deus nos presenteia com o Espírito Santo, porque Ele é espiritual, porque Ele nos faz viver espiritualmente. Paulo diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Paulo disse que nós fomos levados por Cristo às regiões celestiais, e ali nós ordenamos e ali nós militamos. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Como nós podemos ser amigos do mundo se as coisas de Deus não se definem mais nesse mundo? Se Deus acerca desse mundo disse, ele jaz no maligno. Se Deus acerca desse mundo, ele disse que ele não vale a pena mais, que ele vai preparar para nós um novo mundo, novo céu, nova terra. Todas as coisas se farão novas de novo. Pensemos bem, que as coisas que nos atrapalham de viver o potencial do reino de Deus está diante de nós o tempo todo. Então Jesus não escondeu isso. Ele não escondeu isso. Vão injuriarem a gente porque a gente acredita em Deus. Vão dizer que a gente assim, é fantasioso porque a gente acredita em Deus. Muitos vão querer nos fazer pensar
que de fato Deus não existe, porque nos fazem olhar demais para esse mundo e para aquilo que nesse mundo é possível entender e compreender. Mas Paulo também nos adverte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que são dele. Como nós podemos conhecer o coração de Deus? Nós só podemos conhecer aquilo que Ele nos revela. Nós lemos na palavra que Ele é o primeiro e o último, e muitas vezes queremos personificar a Deus a partir das nossas próprias compreensões. Isso não é possível. Então Paulo diz: nós só conhecemos em parte, nós o vemos como por em espelho. Isso são barreiras e dificuldades que enfrentamos para que a gente de fato viva todo o potencial de Deus. E por isso que Jesus está ensinando a gente a encontrar essa semente, esse reino de Deus que foi distribuído completamente, que semeou todo o mundo e que se faz hoje encarnado, se podemos assim dizer, em nós pelo Espírito Santo. Isso é algo extraordinário, não dá para a gente colocar os limites, mas eu quero dizer para você que é exatamente por isso que os obstáculos, por maiores que sejam, não podem impedir a colheita do reino de Deus. Não matarão a semente do reino de Deus. Não serão capazes de destruírem o reino de Deus, a esperança para a gente. Nós podemos acreditar. Nós podemos romper. Nós podemos resistir a todos os pensamentos, pessoas e situações que queiram dizer que não é desse jeito. E é o exercício da fé que fará a gente fazer isso. Já perceberam que a definição da fé, é a certeza das coisas que não se vê, a convicção daquelas que se esperam? Nós então precisamos ter esperança de que a semente de Deus é essa, de potencial, é essa de abundância, é essa de crescimento, é essa de frutificação. Eu saí tão satisfeito, tenho certeza que todos nós, semana passada da igreja, porque a gente pôde ver os sinais do reino de Deus. Aquilo que dizem de que em um olhar de que a gente não tem potencial mais para sair do lugar que estamos, é uma percepção que é do mundo, não é de Deus. A percepção de Deus é que a gente na verdade tem todo o potencial, porque nós acolhemos a semente, acolhemos o reino de Deus em nossa vida para frutificar. A semente foi plantada em nós para crescer, ela não tem outro propósito, ela não tem outra finalidade a não ser nos encher, nos dar plenitude, nos dar a condição de irmos além de nós mesmos, de fazer em nós tudo aquilo que está para ser realizado em nós, do coração de Deus. Nós precisamos acreditar. Dizem que o melhor nome para essa parábola seria não do semeador, mas dos terrenos, no sentido de que nós somos o terreno que Deus quer jogar sua semente. Há traduções, que vão dizer que a palavra boa que aparece aqui na terra nem existe, porque para Deus todos nós, como criação dele, somos a terra em que ele jogará a sua semente. Por isso que Jesus na parábola, e faz muito mais sentido, ele não escolhe terrenos, mas ele joga por onde passa. Como o reino de Deus pode passar diante de uma pessoa e não desejar profundamente aquela pessoa? Como a semente de Deus pode não ser jogada em todos os corações? Quando olhamos para Joel, quando olhamos para a interpretação de Pedro, nós temos a convicção de que todos os terrenos não deixarão de serem supridos pela semente de Deus, pelo reino de Deus, irmãos e irmãs. Deus quer alcançar a todos.
Não é isso que a Bíblia diz, que Jesus veio para todas as pessoas que o acolherem? Para todas as pessoas que o acolherem. Ele é, o próprio reino de Deus, quando a gente trata, de entender a partir de Cristo as coisas de Deus. Eu quero terminar, não vou muito além, Eu quero falar nesse final da colheita, porque eu não quero ficar nos obstáculos. O texto vai dizer que a colheita, ela é abundante. Ela é abundante. Não tem outra palavra, não tem como ser diferente. Como algo pode partir de Deus e não ser pleno, não ser abundante, não ser extraordinário? Não há possibilidade para isso, entende? Não há possibilidade para isso. Por isso que mais uma vez eu insisto que a gente olhe primeiro para as coisas de Deus, que a gente tente viver integralmente as coisas de Deus, que em tudo em que nós nesse mundo passarmos, que nós coloquemos Deus no negócio, que nós percebamos que nós sendo então e tendo essa boa semente em nós, e aí vem a questão da colheita, Vamos pensar na árvore. Uma semente fez com que ela acontecesse, e ela é capaz de multiplicar essa semente em muitas outras. Pensa eu fiz isso. Da penúltima vez que fui lá no sítio, tinha caído uma manga no chão. Uma manga. E de alguma maneira, ela foi tomada pela terra e de repente ela brotou de um caroço de manga. Deu um broto. E eu olhei para todos os pés de manga que eu tenho lá e a quantidade de manga que eles davam. Teve alguns anos que, gente, dava até, não é boa palavra, mas dava nojo. Só cheirava manga o sítio, de tanta manga, de tanta abundância. E eu olhei e percebi uma semente. Tem muito potencial numa semente. E eu falei com o meu caseiro, vamos tirar daqui, porque aqui ela não pode crescer. Vamos colocar em outro lugar. Da última vez que eu vi lá, cadê o meu pé de manga? E ele falou, está aqui, está sendo bem cuidado. Ele será um pé de manga. Ele dará muitas mangas. Ele reproduzirá muitas sementes. Quanto potencial a gente tem na semente que é de Deus. Quanto potencial tem em sua vida e Deus plantou. Quanto potencial tem em você e foi Deus quem fez isso. Gente, não podemos ignorar isso. Não podemos permitir que os obstáculos e circunstâncias nos definam. Não podemos permitir que, por mais difíceis que venhamos a viver, as circunstâncias plantadas nesse mundo, elas sejam maiores do que a grandiosidade de Deus pela eternidade da nossa vida. E eu vou ir no radical. A Bíblia diz que, e nós experimentamos recentemente isso em nossa comunidade, que o último inimigo, a última barreira, o último obstáculo a ser vencido é a morte. E Jesus venceu a morte e diz que todos que foram plantados nele, todos que receberam a semente dele, também vencerão. E a gente então, por mais que possa experimentar o luto e a dor, nós precisamos crer além. A colheita vai acontecer apesar dos obstáculos. A colheita vai acontecer apesar de nós, se não quisermos participar dela. E aí sempre me lembro de Esther. Conhecem a passagem de Mardoqueu e Esther? Esther, por alguma razão, Deus a colocou como rainha no reinado persa. E de repente houve um obstáculo
de pessoas que não queriam que os judeus vivessem ali e queriam que o rei fizesse um decreto para a morte de todos os judeus. Era essa história, né? Isso não é a primeira vez. E Mardoqueu, tio dela, se eu não me engano, chega para ela e fala assim: olha, eu quero te dizer uma coisa, você está num lugar possível de chegar ao rei, ainda que você só possa chegar à presença dele se ele autorizar, entrar na sua cama, se ele autorizar. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você não tiver a coragem de fazer isso, porque Deus te pôs num lugar possível, ele escolherá outro, mas Deus vai fazer isso acontecer, porque ele não deixará o seu povo. Gente, olha que palavra poderosa. Nós não podemos ignorar essa semente de Deus que está em nosso coração. Nós não podemos ignorar o potencial dela para a colheita. Vai acontecer. Olha, é tão legal que hoje mesmo nós trouxemos um casal de missionários aqui para conhecer, né? Eles fazem uma assessoria na região, nessa área, para a Bisping, e eles disseram assim: vai acontecer, nós acreditamos que vai acontecer, e Deus tem colocado no meu coração que vai acontecer. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês, vai acontecer, está acontecendo. Nós precisamos crer nos sinais, muito mais do que nos sinais, nós precisamos crer que a colheita de Deus é abundante, apesar dos obstáculos. Os obstáculos não foram capazes de matar a semente, ela germinou e ela produziu com abundância. Deus primeiro, e Ele quer produzir com abundância em nosso coração, no seu coração. O meu apelo nessa noite é que a gente preste atenção nisso, que a gente valorize isso, que a gente se lance no coração de Deus, que a gente entregue tudo para Ele da nossa vida, porque nós receberemos os maiores benefícios que nós podemos imaginar, porque nós receberemos da plenitude de Deus. Quem não quer? Quem não quer? E Deus apenas está dizendo para a gente: compartilhe disso. Se você está como aquela semente do meu pezinho de manga ainda, não se preocupe. Nós estamos aqui cuidando uns dos outros. Nós estamos aqui lançando a palavra de Deus uns aos outros toda semana. Nossas células começaram a fazer isso. Nós cremos, a colheita virá, e a colheita de Deus é abundante, tem sido na sua vida, e eu digo, não precisa ser escassa, não precisa ser colhida em meio a espinhos, não precisa deixar de acontecer. Os obstáculos não são suficientes para contê-la, não são. Acredite, continue firme, operoso. E aqui eu só quero terminar com a figura do semeador, e eu preciso dizer que ele é Jesus. Ele acredita na gente, ele semeia na nossa vida, ele é persistente, ele não desiste, ele não pula fora. Ele diz: estarei com vocês até a consumação. Eu estarei o tempo todo com vocês. Ele não escolhe terreno. É a segunda coisa que nessa conclusão eu quero dizer: ele não escolhe terreno. Ele semeia em todos os terrenos. Ele semeou na sua vida. Frutifique para ele. Deixa a plenitude dessa semente virar em você uma árvore frutífera, frondosa, que no seu tempo dá o seu fruto, porque está plantada junto dele, que é a fonte. Que coisa extraordinária! A gente só precisa acreditar e viver isso, para além da vista, para além dos obstáculos. E finalmente, irmãos e irmãs, é isso, é crer que o dia vai chegar, que a hora vem,
e ela não tarda. Que Deus abençoe você e cultive em nosso coração a sua palavra, a sua semente, porque ela é abundante. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Crê nisso? Glória a Deus. Eu estou crendo. Deus tem me dado um novo ânimo e eu quero que dê para você também. Eu oro para que esse ânimo do meu coração ganhe o seu coração, que a gente não seja definido pela vista ou pelos obstáculos, mas pela semente do Senhor, que germina, cresce, frutifica e traz abundante colheita sobre nós. Amém.